Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, eu sou Ítalo Marques. Eu sou Victor Santana. E esse é o Noir no Ar. Hoje nós vamos trazer como tema algo que nos pegou de surpresa. A Netflix veio aí do nada e jogou na nossa cara um episódio extra de The Sandman. Ela tem feito isso ultimamente, né? Até como o Tekken mesmo que saiu, ninguém não falou nada sobre o que ia sair e pá! Ela tá muito safadinha, a Netflix. Pelo menos agora Sandman e Tekken a gente gostou, né? É melhor eles fazerem assim, pegando todo mundo de surpresa e trazendo coisa boa do que anunciando horrores uma coisa e quando chega a hora ser tudo meia boca. Enfim, se você quer saber o que nós achamos sobre esse presentinho da Netflix para os assinantes, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de tudo, mas o mais importante, a gente vai pedir para vocês novamente, para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações dos nossos novos vídeos que vão estar chegando por aí. Vocês viram aí que semana passada teve vídeo basicamente a semana toda mesmo, menos no final de semana. Compartilha aí também esse vídeo para quem você sabe que gosta de Sandman, para quem não conseguiu assistir o episódio ainda, para a pessoa saber que tem esse novo episódio disponível. Para quem já viu também, para conversar um pouquinho aqui com a gente gosta muito da opinião de vocês e de quem vocês puderem trazer pra gente também. Então é isso. Não deixa de comentar aí embaixo a tua opinião sobre esse episódio, sobre o nosso trabalho aqui no Noir. A gente gosta muito desse retorno e apoia muito a gente. Então vai lá, dá essa força. Jabá feito, bora pro tema. Bom, o novo episódio aí que chegou na Netflix de Sandman chegou no dia 19 de agosto, trazendo pra gente duas histórias em um único episódio. Duas histórias curtas das HQs, histórias que não são necessariamente arcos, como a gente viu 2 arcos na temporada de Sandman. A gente tem 2 histórias adaptadas aqui de uma forma mais resumida, como é feito na HQ também. Mas também muito boas, As 2 histórias são O Sonho de Mil Gatos e Calliope. E a gente vai conversar um pouquinho sobre elas agora. Bom, O Sonho de Mil Gatos a gente vê aí que é uma animação. É até uma surpresa pra a gente que chegou aqui. Viu a série toda, né? Os 10 episódios lá, tudo live action, digamos assim. E do nada uma animação. Como a gente sabe que Sandman é uma série de difícil adaptação, O Sonho de Mil Gatos, na essência dele, seria praticamente impossível de ser adaptado numa versão live action, já que ele é todo protagonizado por gatos. Então, eles acharam a maneira aí de trazer essa história para as telas de uma forma que ficasse visualmente bonita, que ficasse usual e que fosse fiel ao que as HQs querem passar. Então, eles recorreram aí à animação e eu acho que foi um acerto muito grande. O Sonho de Mil Gatos narra aí a jornada de uma gata chamada de A Profeta, que está sendo motivada pelo luto após perder seus filhotes que foram brutalmente, cruelmente assassinados por seu dono. Então ela enfrenta aí uma caminhada até o sonhar, onde ela encontra Morpheus, que se apresenta para ela na forma de um gato e fala para ela sobre uma realidade em que os felinos subjugavam os seres humanos e que as coisas eram diferentes e que os gatos eram maiores e que os humanos eram menores e que os humanos estavam ali simplesmente para servir aos gatos. Até que um desses humanos sonhou que, na verdade, eles não poderiam ser maiores do que isso, que eles poderiam subjugar todos os gatos que tinham lá. No começo isso não funcionou, mas foi pegando 1, 2, 3, 4, várias pessoas, e essas pessoas sonharam uma certa noite e a realidade ficou como é hoje. Ao falar sobre essa realidade para essa gata, Morpheus desperta nela o desejo de reverter essa situação ao falar sobre esse sonho para outros gatos, para que esses gatos se unam e sonhem uma realidade em que os felinos de fato subjugam os humanos e aí a coisa mude de figura e eles sejam os seres poderosos, os seres que estão acima de todos os outros. Também motivado pela vingança, o objetivo dela, né? Porque ela
tá fazendo tudo isso porque ela perdeu os filhos por causa de um humano. Então, se a realidade muda, ela vai fazer a mesma coisa que o dono dela fez com os filhotes dela. O que isso também me lembrou um pouco das velhas histórias do Egito, né? Quando os gatos eram adorados e tudo venerados. mais. E a gente vê ela percorrendo o mundo durante as noites, né? Onde ela tem reuniões com vários gatos de vários lugares, onde ela conta sobre isso, onde ela dissemina essa história na esperança de que os gatos comecem a sonhar esse sonho em conjunto, de fato. É meio que como se fosse um culto, onde há uma conversão ali ao ideal dela. E aí a gente tem a essência, a sinopse dessa primeira história em torno disso, que é a história que toma os 16 primeiros minutos do episódio. E aí depois a gente tem a história de Calliope. Mas antes da gente passar para ela, a gente conversa um pouquinho sobre o Sonho de Mil Gatos. Em primeiro lugar, a animação que eles adotaram para adaptar isso foi linda. Eles usaram computação gráfica com pintura a óleo numa mescla que ficou visualmente muito bonito. Lembra um pouco o Pequeno Príncipe. E também o discurso por trás de tudo aquilo ali, que a gente sabe que Sandman é muito de entrelinhas, não é de fato o que você está vendo ali. Aqui a gente tem uma história muito pautada numa personagem aprisionada por seu luto, em que ele cega ela e ao mesmo tempo dá a ela uma nova motivação de vida, em que é pautada em sua essência na vingança. E a gente vê muito disso na capacidade de ela acreditar que um sonho, quando é sonhado por várias pessoas, pode se realizar. É uma coisa que os humanos também acreditam, porque acreditam que quando pessoas se unem por um mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com o mesmo sonho, é muito mais fácil de tornar aquilo ali uma coisa palpável. E também pra gente conhecer mais sobre Morpheus e a dimensão do poder dele em relação ao sonhar de todas as criaturas vivas. A gente sabe que ele tem várias formas, mas aqui a gente tem muito disso mostrado no momento em que ele está sendo responsável pelo sonho de uma criatura que não é humana. Ele está sendo responsável pelo sonho de um gato, e ele se mostra esse gato na forma de um gato também, o que mostra que ele é uma pessoa de várias formas, de várias feições, de várias aparências. Que ele se apresenta de cada forma para cada um. E a história se centra muito em torno disso, dessa proposta que pode ser enxergada como uma história de entretenimento, uma animação ali, mas também pode ser vista como algo que a gente pode trazer para a realidade do ser humano, porque todos os sentimentos ali experimentados por aquela gata são totalmente inerentes ao ser humano. Não está distante da realidade de ninguém aquilo ali. Até pela forma, né? Como o Heitor está citando do que eles falam na série, que é para vários gatos ter o mesmo sonho e tudo mais, fica bem mais fácil quando você tem várias pessoas para você conseguir atingir seu ideal. Quando você tem o apoio de muitos, né? E, bom, outro ponto positivo eu posso falar, para quem não assistiu, ou para quem assistiu também, vale a pena. Eu assisti as duas versões desse episódio, a versão da dublagem brasileira e a versão da dublagem original. Porque a gente tem um elenco de dubladores muito bom em inglês. A gente tem aí James McAvoy, a gente tem Sandra Oh, a gente tem Michael Sheen, a gente tem também o próprio Neil Gaiman ali fazendo uma pontinha nessa história. E ficou muito boa a dublagem. A gente vê a emoção passada ali na voz, assim como também a de Tom Sturridge, que dubla a versão de Sonho lá na forma felina. E tá muito bom, eu recomendo. Aí a gente entra em Calliope, que acompanha aí um escritor mediano chamado Richard Maddox. Ele tem um livro que fez sucesso, mas é o único que ele tem no currículo dele. E estão aguardando um próximo lançamento dele, uma próxima obra, a qual ele já foi pago para fazer. E ele não consegue escrever, o que motiva ele a procurar um escritor mais velho chamado Erasmus Fry, onde eles vão fazer uma troca, um acordo onde Richard vai fornecer para ele um tricobezoar, que é uma iguaria que é obtida do estômago de jovens que costumam comer o próprio cabelo. Então, é tipo uma peça de cabelo. Bezoar, para quem não sabe, também é conhecido como uma pedra que tem no estômago de uma cabra. Um tricobezoar é uma pedra de cabelo no estômago de uma jovem. Erasmus quer um desse, e Richard consegue para ele, e Erasmus, em troca, dá a ele uma jovem que ele aprisionou muitos anos atrás. Jovem essa que é Calliope, uma musa grega que tem o dom de inspirar as artes. Calliope foi aprisionada por Erasmus quando ele queimou o pergaminho dela e fez dela propriedade dele, e usou o poder dela em benefício próprio
onde ela inspirava ele a escrever cada vez mais livros esses que sempre eram venerados, mas que com o passar do tempo caíram em desuso, não são mais tão reconhecidos como um dia foram, porque Erasmus envelheceu e os romances dele ficaram datados. Agora, uma forma que eu percebi que foi muito mais fácil capturar Calliope do que Morpheus. Porque Morpheus foi todo um ritual para poder fazer aquilo dali, e Calliope só foi queimar um pergaminho que era dela. Então, Erasmus dá Calliope para Richard, e agora Richard tem o objetivo de aprisionar Calliope para que ela o inspire a escrever esse novo livro que ele precisa entregar para a editora. A princípio ele se mostra relutante, mas aí ele começa a extrair dela essa dádiva contra a vontade dela, porque ela não quer ajudar ninguém que a aprisione, que faça mal a ela. E a gente vê que ela é uma criatura extremamente poderosa, ela é uma divindade, mas conforme ela vai passando o tempo nessa realidade dura de estar presa ali, de estar sendo violada constantemente, ela vai perdendo a vontade de viver, a crença nas coisas, ela está desesperada, ela está desacreditada na humanidade principalmente. Ela chama até as mães dela para poder fazer alguma coisa por ela, mas elas não podem fazer nada. Elas falam que não tem muito o que fazer porque o aprisionamento a que ela foi submetida é legal pelas leis divinas, né? E elas até falam também que elas não podem fazer nada, não só por isso, mas porque outros deuses que poderiam fazer foram subjugados também por humanos e ficou do jeito que está. E aí é quando elas falam que a pessoa que pode ajudar ela é Morpheus. Nesse momento é quando a gente sabe que Calliope e Morpheus já foram casados, então a gente tem aí mais um amor de Morpheus na história dele aí. Na temporada fechada lá a gente conheceu nada, aqui a gente sabe que ele teve um relacionamento com Calliope, um casamento e um filho, que é Orfeus, que foi lá até Hades para salvar Eurídice, e depois ele morreu na Trácia. E desde então ele e Calliope se afastaram. Eles passaram um tempo afastados, nunca mais se viram. Morpheus foi preso lá, como a gente sabe, desde o início da temporada. Isso. E Calliope também foi aprisionada por Erasmus. E meio que se passa na mesma época, né? Que eles estão presos, só que Morpheus é meio que liberto antes dela, né? E aí Calliope não tem muita escolha, ela não aguenta mais essa realidade e ela é violada porque Richard sabe que ela não vai conceder a dádiva de boa vontade assim, então ele sabe que a única maneira de fazer isso é abusando dela sexualmente. Então Richard consegue finalizar o livro que ele deve à editora e ele também consegue escrever um outro livro depois que ele publica, e os dois fazem sucesso, a carreira dele deslancha de uma maneira que nunca tinha deslanchado, às custas do abuso que ele comete contra Calliope. Então, ela consegue depois evocar Morpheus à presença dela e pedir ajuda a ele. É quando Morpheus intervém por ela e ele está motivado pela vingança por causa do que Medoc fez a Calliope, né? E porque ele percebe, né, que ela também foi presa, igual como ele foi. Embora o sofrimento dela seja muito maior do que o dele, porque ele em nenhum momento foi violado, ele ficou preso num domo. Ela não, ela foi constantemente abusada por Erasmus e depois por Richard. Então ele executa essa vingança para forçar Richard a libertar a Calliope, já que como dono dela, ele era o único que poderia libertá-la, dizendo que ela estava livre. E em desespero, diante das ações de Morpheus contra ele, ele liberta Calliope. E Calliope no final fala para Morpheus deixar Richard em paz, porque ela precisa perdoá-lo também para que ela própria cicatrize. E aí, com Calliope livre, essa história também se encerra. E agora, comentando sobre essa história, a gente vê que o discurso dela é muito sobre aprisionamento feminino, sobre o desrespeito do homem para com a mulher, sempre curvando ela às vontades dele, claro, de uma forma fantasiosa aqui, mas que reflete a realidade de muitas mulheres que têm suas vontades desrespeitadas, sua liberdade violada, seu corpo violado, e tudo por causa dos desejos de um homem. Assim como a gente também vê que a ganância desses homens para com ela, para que a humanidade deles, né, sejam satisfeitas, para que eles consigam atingir seu objetivo e seus desejos mundanos sejam realizados. E também sobre o desrespeito da humanidade com as divindades, né?
porque Richard se acha totalmente no direito de curvar uma divindade ao desejo dele, que é um Hellis mortal. E, bom... Não só Richard com Calliope, né? Assim como o pessoal fez também com Morpheus, né? É uma trama recorrente, um tema recorrente na história de Sandman. E eu gostei da forma que eles mostraram isso. Também gostei da forma que eles deixaram ali subentendido que ela era abusada sexualmente para que pudesse ter a dádiva dela acessada ali. A gente não tem nenhuma cena explícita disso. A gente tem ali um momento em que Richard não está conseguindo escrever, aí ele vai no quarto e depois a gente corta para outra cena em que ele está escrevendo compulsivamente, inspirado, e a única coisa que entrega que ele teve algum momento com ela ali é que ele tá com o rosto arranhado, que provavelmente Calliope lutou contra ele para evitar que aquilo ali acontecesse. A gente tem também a justiça de Morpheus chegando aí, que ele, Richard, tá querendo ideias para poder escrever, né? Então Morpheus dá isso a ele. Uma torrente de ideias que não para. Durante uma palestra que Richard tá dando lá, ele simplesmente responde uma pergunta como uma solução. Como é que você faria isso ali? Desse jeito, tal. Ou tal. Ou tal. E não consegue parar. Até o momento que ele não consegue conter as ideias dele e começa a escrever. Até cortar os próprios dedos para escrever na parede, ele faz. Com sangue. E uma coisa que também chama bastante atenção é que depois de publicar o terceiro livro dele, que é o segundo que ele usou com a inspiração de Calliope, ele dá uma entrevista em que ele fala que ele se considera um autor feminista e que ele se inspira em autoras mulheres como Margaret Atwood, que, para quem não sabe, é a autora de O Conto da Aia. Alguns conhecem também como The Handmaid's Tale, que é uma autora que escreve, em essência, sobre o abuso feminino. E ele fala que se inspira nela, quando na verdade ele está cometendo um abuso contra uma mulher na vida dele, é uma coisa que enoja quando você está assistindo. E é muito bom a forma que eles costuram isso ali naquela trama, o discurso, para que você sinta o incômodo, mas que ao mesmo tempo você reflita o quão sério aquilo ali é. E o quão normal para a sociedade atual isso se tornou. Essa superioridade, essa capacidade do homem de se mostrar superior a uma mulher e fazer com que ela baixe a cabeça para tudo que ele quer. Então, as entrelinhas da história de Calliope se fecham muito nisso. Então a gente tem duas histórias focadas em duas personagens femininas. Aqui Morpheus é apenas um coadjuvante, então ele não tem muita participação ativa no decorrer da história. Em ambas ele só aparece mais pro final. E, bom, as duas estão presas cada uma à sua maneira. Agatha pelo luto e Calliope por causa do abuso que ela sofre, por ter sua vontade, sua dádiva, sua divindade completamente violada. E sobre Calliope é um paralelo que a gente traça também, porque ela é uma musa que inspira pessoas, né? Que está também ligada ao sonho, que é justamente Morpheus. E ambas as histórias sobre vingança, né? Cada uma querendo ir à forra por aquilo que sofreu. Agatha pela perda dos filhos, Calliope por ter sido presa, e quem vem executar a vingança, na verdade, é Sandman. E é isso. O episódio em si foca nisso. Eu achei um episódio muito bom. As histórias são muito boas. Então não é simplesmente uma coisa que eles fizeram só pra subir a audiência de Sandman. E tem um ritmo bem melhor do que os outros episódios da série, né? Já por se passar duas histórias em um mesmo episódio, e também é fluido. É um episódio longo para os padrões dos outros. Ele tem 1h04, 1h05 por aí. Mas por contar duas histórias, ele passa rápido. E bom, a gente gostou bastante, o saldo foi bastante positivo, tanto da temporada de Sandman como desse episódio extra. A gente sabe que a temporada não está confirmada ainda, a segunda tá aí no ar, porque dizem que é uma produção muito cara, que custa em cerca de 175 milhões, foi o que eles gastaram para fazer essa temporada, e que eles não sabem se vão ter dinheiro para fazer uma próxima. Engraçado é que 200 milhões para fazer Agente Oculto eles têm, né? E Alerta Vermelho e outros por aí que... Pois é. Eles poderiam empregar o dinheiro nisso. Em vez de vocês gastarem com elenco, gaste com histórias. Exatamente. Com roteiro. Inclusive tem outras histórias curtas de Sandman que são muito boas, como Sonho de uma Noite de Verão, que é uma história em que Sonho reencontra Shakespeare no sonhar para assistir uma apresentação
da peça dele, de Sonho de uma Noite de Verão, que é de William Shakespeare, e outra que é focada na morte, visitando uma super-heroína que está passando por problemas pessoais, que também é muito boa. Eu não me lembro do título agora, mas vai aparecer aqui em algum lugar da tela. É isso, a gente espera que a série seja renovada, que traga outras histórias, ou pelo menos traga mais um episódio extra adaptando isso, porque eu gostaria muito de ver essas histórias também. A gente também espera que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações que vão estar chegando por aí. Verifica quando você marcar o sininho se vai estar lá personalizado, se vai estar todas, se tiver personalizada. Coloca todas, porque a gente mesmo aqui, quando a gente postou o vídeo, já não notificou no celular da gente porque tava assim. Então vai lá, verifica isso daí, comenta a sua opinião, se você gostou do nosso vídeo, se você gostou da série, se você gostou desse novo episódio. Compartilha aí pra quem você conhece, joga no grupo da família, manda no WhatsApp ali. Quem visualizar é lucro, é bom pra gente e vocês estão ajudando bastante. Então faz isso, dá essa força, a gente agradece desde já. Se você é novato aqui no Noah, vai ter mais vídeos linkados aqui no card. Caso você não tenha visto o primeiro e o segundo vídeo que a gente viu sobre Sandman, também vai estar aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é veterano, a gente também agradece por você estar aqui mais uma vez com a gente. Se você é novato, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal. A gente espera que vocês, sendo novatos ou veteranos, voltem para mais. Estaremos esperando vocês e até lá, tchau!